E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos dar sequência ao estudo dos indutores. Nos vídeos anteriores, vimos que uma corrente elétrica estacionária estabelecida em um indutor gera, nele mesmo, um fluxo magnético φ diretamente proporcional à corrente elétrica de intensidade I. E a razão, φ sobre I, define a indutância ou autoindutância do indutor analisado em questão. Neste vídeo, eu vou definir a indutância mútua para o caso particular de dois solenoides. Após efetuar alguns cálculos, eu vou generalizar o resultado final obtido para dois circuitos quaisquer. Observe o quadro. Nele eu ilustro dois solenoides coaxiais longos de mesmo comprimento Lzinho. O solenoide interno possui raio R1 e um fio enrolado N1 vezes. Já o solenoide externo possui raio R2 e um fio enrolado N2 vezes. Vamos admitir neste início que uma corrente elétrica estacionária de intensidade I1 se estabeleça no solenoide interno. Desta forma, o campo magnético B1, devido ao solenoide 1, gera um fluxo magnético no solenoide 2. E nós podemos calcular esse fluxo magnético, conforme já vimos em vídeos anteriores, da seguinte forma. O fluxo magnético total no solenoide 2, devido ao solenoide 1, é igual a N2, que multiplica a integral de superfície ao longo da área S2, ilustrada no quadro, do produto escalar do vetor B1 pelo versor N ds. ds2 no caso. Consequentemente, o fluxo magnético total no solenoide 2, devido ao solenoide 1, é igual a N2, que multiplica a integral dupla ao longo da superfície S2 desse produto escalar ds2. Esse produto escalar nos dá o seguinte resultado. Nós temos o módulo do vetor B1, simplesmente B1, vezes o módulo do versor N, que vale 1, vezes o cosseno de 0 grau, pois esses dois vetores possuem a mesma direção e sentido. Sendo assim, esse produto escalar nos fornece simplesmente B1, a intensidade do campo magnético devido ao solenoide mais interno. Sendo assim, nós temos B1 multiplicando ds2. Muito bem? Logo, o fluxo magnético total no solenoide 2, devido ao solenoide 1, é igual a N2, que multiplica a integral ao longo de S2 de B1 ds2. Agora eu vou substituir B1 pela seguinte expressão. Nós temos N1, μ0 e 1 sobre Lzinho. Tudo isso ds2. Muito bem? Retirando agora os termos que permanecem constantes dessa integração, nós vamos obter φ2, 1 é igual a μ0, que multiplica N1 vezes N2 sobre L. Muito bem. Tudo isso multiplicando I1 vezes a integral ao longo da superfície S2 de ds2. Observe a expressão obtida e os cálculos realizados até aqui. Note agora o seguinte: a integral ao longo da superfície de área S2 nos fornece simplesmente o valor da área da superfície S1, ou seja, πr1². Pois o fluxo magnético devido ao solenoide 1 está concatenado, está concentrado apenas em seu interior. Portanto, ao fazer a varredura da superfície S2, eu vou obter apenas o valor da área S1, ou seja, πr1². Muito bem? Consequentemente, vemos que o fluxo magnético total no solenoide 2, devido ao solenoide 1, é igual. Então, agora nós temos μ0 vezes N1 vezes N2 sobre L, multiplicando πr1², tudo isso vezes I1.
Observe mais uma vez que o fluxo magnético total é diretamente proporcional à intensidade de corrente elétrica I1. Consequentemente, eu posso definir este termo entre parênteses como a indutância mútua L21. E, portanto, ela fica dada por μ0 N1 N2 sobre L, tudo isso multiplicando π R1 ao quadrado. Muito bem, observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, vamos agora inverter a situação. Vamos admitir que uma corrente elétrica estacionária de intensidade I2 se estabeleça no solenoide externo. Desta forma, o campo magnético B2, devido ao solenoide 2, gera um fluxo magnético no solenoide 1. E nós podemos calcular esse fluxo magnético total da seguinte forma. O fluxo magnético total no solenoide 1, devido ao solenoide 2, é igual a N1, que multiplica a integral ao longo da superfície S1, ilustrada no quadro, do produto escalar do vetor B2 pelo versor N ds1. Muito bem? Sendo assim, o fluxo magnético total no solenoide 1, devido ao solenoide 2, é igual a N1, que multiplica a integral ao longo de S1 de B2 escalar N. Esse produto escalar, de maneira análoga ao que fizemos no caso anterior, nos dá simplesmente B2. Portanto, B2 ds1. Logo, o fluxo magnético total no solenoide 1, devido ao solenoide 2, é igual a N1, que multiplica a integral ao longo da superfície S1 de B2 ds1. B2 eu vou substituir por essa expressão. Então, nós temos N2 μ0 e 2 sobre Lzinho ds1. Muito bem. Retirando os termos que permanecem constantes dessa integração, nós vamos obter o seguinte resultado. O fluxo magnético no solenoide 1, devido ao solenoide 2, é igual a μ0, que multiplica N1 vezes N2 sobre Lzinho, muito bem, vezes I2, tudo isso multiplicando a integral ao longo da superfície S1 de ds1. Observe a expressão obtida, os cálculos realizados até aqui. Note agora o seguinte, a integral ao longo da superfície S1 de ds1 é justamente π R1 ao quadrado, pois o fluxo magnético devido ao solenoide 2 no solenoide 1 leva em consideração apenas a área S1 ilustrada no quadro. Consequentemente, vemos mais uma vez que o fluxo magnético é diretamente proporcional à corrente elétrica de intensidade I. Portanto, o termo que acompanha I2 define a indutância mútua L12. Observando atentamente a expressão, vemos que L12 é igual a μ0 N1 N2 sobre L π R1 quadrado, ou seja, L12 é igual a L21, justificando o nome indutância mútua. Muito bem, observe a igualdade obtida, todos os cálculos realizados. Embora essa igualdade tenha sido obtida para o caso particular de dois solenoides, ela é geral. Ela decorre do estudo do potencial vetor magnético, que não faremos neste momento. Enfim, se tivermos uma corrente elétrica estacionária I1 no solenoide interno,
e uma corrente elétrica estacionária I2 no solenoide externo, o fluxo magnético total em cada um deles pode ser obtido a partir das seguintes expressões. Vou arrumar um espacinho no quadro. Dando sequência, o fluxo magnético total, portanto, no solenoide mais interno, nesta situação geral, o fluxo total Φ1 é igual a autoindutância L11 vezes I1 mais a indutância mútua L12 vezes I2. Observe nessa expressão que o fluxo magnético total surge agora devido à corrente elétrica I1 e à corrente elétrica I2. De maneira análoga, nós podemos escrever o fluxo magnético total no solenoide externo, o fluxo Φ2. Ele é dado por L22, a autoindutância L22 vezes I2, mais a indutância mútua L21, que é igual a L12 vezes I1. Mais uma vez eu reforço, nesta situação geral, o fluxo magnético total no solenoide 2 surge devido à corrente elétrica I2 e também devido à corrente elétrica I1. Observe as expressões obtidas e toda a análise realizada até aqui. Para finalizar o vídeo, eu vou definir uma grandeza física que mede o acoplamento entre os dois circuitos analisados. Essa constante de acoplamento, que eu vou representar por K, é obtida a partir da seguinte análise. Eu vou começar calculando o produto L11 vezes L22. Eu vou multiplicar as autoindutâncias. No caso de um solenoide, conforme eu ilustro aqui do lado, nós temos este termo multiplicando este termo. Portanto, nós vamos obter μ0 elevado ao quadrado, que multiplica N1 vezes N2, N1 vezes N2, todo mundo elevado ao quadrado, sobre L ao quadrado, que multiplica π ao quadrado, vezes R1 ao quadrado, vezes R2 ao quadrado. Arrumando aqui mais um espaço. Dando sequência, vamos agora extrair a raiz quadrada em ambos os membros dessa igualdade. Sendo assim, obtemos a raiz quadrada do produto das autoindutâncias é igual a... Então agora nós temos μ0, que multiplica N1 vezes N2 sobre L, tudo isso vezes π, vezes R1, vezes R2. Agora, eu vou fazer aparecer nessa igualdade a indutância mútua L21 ou, se você preferir, L12, já que elas são iguais. Para que isso ocorra, eu vou multiplicar o numerador por R1 e vou dividir por R1. Desta forma, eu não altero a igualdade obtida. Sendo assim, a raiz quadrada do produto das autoindutâncias é igual a, nós temos μ0, N1, N2 sobre Lzinho, πr1 quadrado, ou seja, a indutância mútua L21 ou L12, que multiplica a razão R2 sobre R1. Consequentemente, a razão entre a indutância mútua e a raiz quadrada do produto das autoindutâncias, observe o quadro, essa razão, definida como coeficiente de acoplamento indutivo, representado pela letra K, é igual, neste caso,
a R2 sobre R1. Perdão, R1 sobre R2. Muito bem. Observe a expressão obtida e o cálculo realizado até aqui. Dando sequência, note agora o seguinte: a razão R1 sobre R2 é um número compreendido entre 0 e 1, já que R1 é menor do que R2. Consequentemente, o coeficiente de acoplamento indutivo entre os circuitos fica compreendido entre 0 e 1. Desta forma, se K tende a 1, eu posso afirmar que o acoplamento entre os dois circuitos é forte, ou seja, eles estão muito próximos entre si. Para a situação ilustrada no quadro, se K tende a 1, eu posso afirmar que quase todo o fluxo magnético de um solenoide atravessa o outro. Nesta situação, R1 tende a R2. Agora, se K tende a 0, o acoplamento entre os dois circuitos é fraco, ou seja, a distância entre eles é muito grande. Para a situação ilustrada no quadro, apenas uma pequena fração do fluxo magnético de um solenoide atravessa o outro. Com isso, eu encerro este vídeo. No próximo, nós vamos continuar o estudo dos indutores, só que agora variando a intensidade da corrente elétrica aí. Até a próxima!